Recentemente eu estava num sítio e em uma dessas conversas amistosas surgiu uma pergunta daquelas polêmicas, difícil de responder. E quando eu fui tentar responder da forma como eu entendo, a pessoa me mostrou um novo ponto de vista pelo qual eu nunca tinha pensado. Ela me perguntou se Maria era realmente virgem e eu tentei explicar a visão católica e protestante para ela, só que ela me mostrou outra visão que ela tinha e eu vou tentar explicar esses três pontos de vista nesse vídeo. Eu sou Matheus Ganga, seja muito bem-vindo ao Confraria Bíblica. Aqui eu falo sobre escrituras sagradas. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir para que o YouTube mande esse vídeo para mais e mais pessoas. Antes de explicar esses três pontos de vista, eu vou falar sobre a importância de Maria para o cristianismo como um todo. Pelo fato dela ter sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, já é o suficiente para a gente admirar demais Maria na história do cristianismo. Quando o anjo aparece para Maria, ela já demonstra uma imensa prontidão em servir. Ela diz que é uma serva, uma escrava de Deus e que vai fazer tudo conforme a vontade de Deus. Existem poucas falas de Maria no Novo Testamento, os autores do Novo Testamento relataram poucas vezes o que ela falava, como ela pensava, e isso dificulta muito a nossa visão de como ela era como um todo. Mas as poucas falas que ela tem são muito importantes para o cristianismo e pelo fato dela ser escolhida por Deus e ter gerado Jesus Cristo já transforma ela uma mulher mais importante do que qualquer outra dentro da Bíblia Sagrada. E na visão protestante e visão católica divergem sobre a virgindade de Maria, não no sentido de ela ser ou não ser virgem, porque nós acreditamos que ela seria. Essa pessoa que veio conversar comigo colocou o seguinte, que Maria poderia ter tido um esposo engravidado de Jesus e Jesus aí seria o escolhido de Deus para ser o Messias. Isso não é concebível para nós cristãos. Desde Isaías, 700 anos antes, ele já dizia que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Isso demonstra a importância de que essa profecia seja cumprida. E todos naquela época, inclusive Maria, esperavam pela vinda do Messias da forma como vinha sendo contado ao longo da história. E chega o momento em que Maria é anunciada como a mãe do Messias, uma virgem. Por isso, nós acreditamos que ela era sim virgem quando ela teve Jesus. O problema surge entre os católicos e os protestantes é que os católicos acreditam que Maria era virgem para todo sempre, ela nunca teve relações com seu marido, José. Essa doutrina ela vem crescendo dentro do catolicismo. No século II já começa a se falar sobre esse assunto e no Concílio de Latrão fica definida a doutrina da virgindade de Maria e essa doutrina ela permanece até os dias de hoje no meio do catolicismo e é muito importante para os católicos essa visão de Maria virgem. A visão dos protestantes é um pouco diferente. No capítulo 1 do livro de Mateus já mostra um pequeno problema sobre essa virgindade permanente de Maria até o fim da vida dela. E existe um outro problema. Quando José toma Maria como sua esposa, ele é obrigado a ter relações com ela e a ter filhos com ela. Isso era um mandamento para os povos daquela época. Então, se Maria se casasse com alguém e não tivesse relações, ela estaria vivendo em pecado. E existe na visão católica de que Maria era uma santa que não tinha pecados, assim como Jesus. Por isso, a doutrina da virgindade dela é tão importante para os católicos, porque eles acreditam que ela era tão santa ao nível de Jesus, de não ter pecado como ele não tinha. Que só através de uma pessoa sem pecado, o Filho de Deus poderia vir. Só que essa história é um pouco complicada porque é o seguinte, para Maria ser santa, os pais dela também teriam que ser santos, e isso teria que ir de geração em geração, e a gente sabe que na genealogia de Jesus, por exemplo, tem uma prostituta. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, vai dizer o seguinte, depois que José também tem uma visita do anjo, e o anjo explica que ela ficará grávida e dará à luz ao Filho de Deus, ao Messias, o texto diz o seguinte, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. No entanto, não teve relações com ela até o momento do menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Em outros textos, a gente vai ver que Jesus tinha irmãos. E isso também é algo que os católicos contrapõem, dizendo que a palavra usada para irmãos ali poderia significar primos. Só que às vezes que essas palavras, irmãos de Jesus, aparecem, ela está ligada a um momento em que Maria também está presente. Por exemplo, Jesus está com várias pessoas em volta dele e eles numa casa, e aí os irmãos de Jesus e a mãe dele chegam para ver Jesus. E aí de lá alguém chega perto dele e diz, olha, seus irmãos e sua mãe
estão lá fora te esperando. E Jesus responde: meus irmãos e minha mãe são os que estão comigo. Ah, atropelou o cachorro. Pai, esse microfone não vem ruído, não, né? Ah, desse tamanho aí vem. Passar aqui. Esse cachorro foi atropelado. Nós protestantes acreditamos que Jesus tinha sim irmãos. Não só por esse texto, mas por vários outros. E o que faz com que a gente acredite que Maria teve Jesus em virgindade pela profecia, pelo anúncio do anjo e por tudo mais. No momento da concepção dela, ela era virgem, e isso é importante para nós, por causa das profecias se cumprindo no Messias. Mas depois disso, ela teve uma vida normal com seu esposo José. Só que toda essa história, ela não é relevante para a nossa redenção, para a nossa salvação. O que vai fazer com que qualquer cristão, qualquer pessoa seja salva é Jesus Cristo. Nós precisamos focar no Filho de Maria, que ele é o que é importante mesmo para a nossa história. Ele que levou nossos pecados na cruz, ele é que resistiu ao pecado aqui na terra e que venceu a morte por nós, que nem merecemos essa luta que ele teve por nós, deixar a glória dele, vir viver na terra por nós. Nós não merecíamos tudo isso e ele fez tudo isso para que nós fôssemos salvos e alcançássemos a redenção. Nós devemos todos olhar para Maria como sendo a maior mulher de toda a história da Bíblia, de toda a história da humanidade, mas esse respeito se limita a esse nível que ela tem. Acima dela ainda existe Jesus, que é o nosso Salvador, e é debaixo da vontade dele que a gente deve estar. A gente sabe que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, e é nele que a gente tem que acreditar. Todo respeito a Maria, sendo a mãe de Jesus, nós continuamos ainda tentando entender melhor essa história, a história de Jesus Cristo, para que a nossa vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que ele tem sobre nós. Se você gostou desse vídeo e tem mais opiniões sobre a história de Maria, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se é novo por aqui, de se inscrever no canal. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.